E como em toda aula nossa, nós temos o momento da revisão. Então, chegou agora o momento da revisão. Note todas as dúvidas. Alunos, sempre lembrando, teve dúvida, mande para o professor presencial, entre em contato conosco. Vamos lá? Na tela para vocês que é a revisão agora da aula 6.2, os hebreus, fenícios e persas. E nós começamos a falar sobre esses povos. Primeiramente, vamos tratar sobre os hebreus. A migração, perseguição, fuga, luta, cativeiros, dispersão, também chamado de diáspora, fazem parte da história desse povo hebreu, que conseguiram preservar sua cultura, mesmo vivendo espalhados pelo mundo. Olha, esse povo, eles foram completamente fragmentados, espalhados pelo mundo, mas eles preservaram sua cultura e lutam até hoje. Mas, infelizmente, algumas pessoas elas estão vendo uma forma totalmente errônea sobre a ocupação desse espaço, desse povo, que hoje são os judeus que estão no Estado de Israel. Os hebreus não construíam um império, mas transmitiram à humanidade uma importante herança que foi o monoteísmo. Falei para vocês, a crença em um só Deus. Os 12 filhos de Jacó dão origem às 12 tribos formada pelo povo hebreu, que nós vimos lá atrás na aula, nós vimos até ali uma árvore genealógica desse povo. A vocação marítima e comercial dos fenícios, os fenícios são conhecidos como o povo do mar. Isso porque eles foram grandes mercadores marítimos e contribuíram para o desenvolvimento da astronomia. Não possuíam terras férteis para a agricultura. Sua economia dependia do comércio e da navegação. E eles eram politeístas e não monoteístas, mas eles dominaram o mar. Sua expansão faz com que grande parte do alfabeto passe a ser utilizado. Então, eles que levam o alfabeto para vários cantos. Então, as pessoas começam a ter contato com esse alfabeto e começam a utilizar esse alfabeto, sendo a primeira expressão de uso extensivo dessa arte por parte de uma sociedade. Então, eles saíam e levavam conhecimento. Os persas fizeram um grande império. A expansão persa somente foi possível graças ao empreendedorismo desses imperadores persas. Nós vimos aí Dário, Xerxes, nós vimos vários imperadores persas que dedicou-se muito ao comércio, fazendo dessa atividade sua principal fonte econômica. E a religião? A religião persa está relacionada ao dualismo e tinha o nome de zoroatrismo ou mandeísmo, criada em homenagem a Zoroastro, ou também chamado Zaratustra, o profeta e líder espiritual, o criador da religião. Assim falava Zaratustra. Tem um livro de Nietzsche que ele retrata isso aí. E o grande império do Oriente, o grande império persa, passa por um processo de expansão com Ciro, o Grande. Outro líder persa vai ser Dário, mas Ciro vai ser o grande imperador que parte para essa expansão. Dário dividiu o império em satrápias para melhor administrar, em decorrência da grande extensão alcançada pelo império. Então, cada satrápia, lá ela tinha sua independência. Em 539, conquistou a Babilônia. A Babilônia, tão temida, foi conquistada pelo Império Persa. Os persas saíram conquistando todo mundo. Tiveram uma importância muito grande nesse processo de conquista dessa região. Mas, alunos, olha aí, chegou a atividade de sala. Eu gostaria que vocês fizessem atividade com tranquilidade, com calma. Eu vou ali tomar um café e já volto aqui para corrigir com vocês, tá bom? Façam aí.
Vocês já estão aí? Rapaz, vocês foram rápido, hein, em fazer atividade? Passou rápido esses 15 minutos. Agora nós vamos fazer essa correção da atividade. Professora, alguma dúvida sobre a atividade aí? Passa aí pra gente aí que eu tenho maior satisfação em tirar a dúvida de vocês. Mas vamos na tela para a gente não perder tempo falar sobre essa atividade? Porque a atividade nós temos 4 questões aí para vocês. O primeiro é sobre o primeiro povo hebreu. Migração, perseguição, fuga, luta, cativeiro, dispersão fazem parte da história do povo hebreu, que conseguiram preservar sua cultura, mesmo vivendo espalhado pelo mundo. Os hebreus não construíram um império, mas transmitiram à humanidade uma importante herança que foi o quê? O politeísmo, o princípio do budismo, suzerania e vassalagem, o sistema feudal ou o monoteísmo? Professor, os hebreus, Os hebreus, Abraão, Isaac, Jacó, e aí toda essa descendência. Mas nós temos aí no meio, nós temos Ismael também, que acredita que os islâmicos são filhos de Ismael, que era filho de Agar, escrava de Sara. Mas isso é uma outra história. Os hebreus, eles trouxeram uma religião interessante, o monoteísmo, que trabalha a figura de Deus. Vocês já pararam para pensar quem é Deus para vocês? Se Deus existe? Como assim, professor? Esse dia eu estava vendo um texto de um teólogo, que ele é pastor também, ele falava que Deus não existe. Deus é. Porque se ele existir, ele se torna coisa. Sendo que todas as coisas foram criadas por Deus. Então Deus não existe porque ele é. Mas ele colocou em seu Filho, Jesus Cristo, a sua existência. Ele passa a existir a partir de Jesus Cristo. Mas Deus em si, ele é tudo que está à nossa volta. Olha que reflexão interessante. E isso daí foram trazidos pelos hebreus, esse monoteísmo, a crença em um só Deus. E nós temos aí esse monoteísmo presente até hoje. Por isso que a resposta correta dessa daí é a letra, tela para vocês, o monoteísmo. O monoteísmo. Tá bom? Questão 2. Não vou falar quem é o povo que nós estamos falando não, senão dou a resposta para vocês. Mas na região onde atualmente se encontra o Líbano, instalou-se no século 3, no milênio 3 a.C., um povo semita que passou a ocupar a estrita faixa de terra com cerca de 200 quilômetros de comprimento, apertada entre o mar e a montanha. Várias razões os levaram ao comércio marítimo, merecendo destaque sua proximidade geográfica com o Egito, a costa que oferecia lugares para bons portos, e os cedros, principal riqueza, usado na construção de navios. O contido neste parágrafo refere-se ao povo fenício, hebreus, sumérios, hitita, assírio. A que povo nós estamos falando? Quem eram, alunos? Esses grandes navegadores? Quem eram esses grandes comerciantes? Quem eram que estavam ali perto do mar Mediterrâneo, onde há uma briga pelo Estado de Israel hoje? Quem era esse povo? Que
tinha uma floresta de cedro, que foram todas derrubadas, porque era madeira utilizada para fazer navios. Esse povo é o povo do mar. O povo que saiu para navegar, que não teve medo do mar. O povo que conquista o comércio com o território. Ele não constitui um império como os babilônicos, como os persas, como os romanos. Ele não constitui um império. Mas eles constituíram um conhecimento marítimo muito forte, comercial muito forte, levando também o alfabeto para conhecimento de outras pessoas, popularizando a leitura e a escrita. Bons em matemática. Nós estamos falando de quem? Na tela para vocês, porque nós estamos falando dos fenícios, é claro. Não podia ser outro se não fosse os fenícios. E a gente já começa por uma questão lá da Universidade Federal do Amazonas, a UFAM. Os persas foram, na antiguidade, um dos povos mais importantes a ocupar a região da Mesopotâmia. Sobre sua história e cultura, é possível afirmar que a vitória de Dário I sobre os gregos marcou o início da ascensão persa no Mediterrâneo, favorecendo a expansão da escrita cuneiforme e dos cultos monoteístas. Seriam eles, os persas, que desenvolveram a cultura cuneiforme, desenvolveram uma religião própria, o zoroatrismo, e começaram sua expansão territorial após a conquista liderada por Ciro o Grande. Será que foi isso? Famosos por suas obras arquitetônicas, os persas construíram na Babilônia as maiores pirâmides da Mesopotâmia, tornando aquela cidade um centro de seu império. Será que foi isso que eles fizeram? O declínio do Império Persa foi marcado pela derrota de Xerxes. Xerxes, eu lembro que o Rodrigo Santoro representou Xerxes no 300 de Esparta. Para os assírios na Batalha de Susa, eu não sei se a questão está correta, não. Adotando uma religião que opunha de forma maniqueísta o bem e o mal. Os persas dominaram o comércio mediterrâneo após conquistar o Egito, a Ásia Menor e a Macedônia, sob a liderança de Nabucodonosor. Será? Nem falamos nele nessa aula, né? E aí? Os persas foram, na antiguidade, um dos povos mais importantes a ocupar a região da Mesopotâmia. Sobre sua história e cultura, é possível afirmar que... O que é possível afirmar? Hein? Dessas questões aí, ela tem interessante que elas trazem características mais relacionadas aos outros povos, mas uma questão que está diretamente relacionada aos persas é a questão da religião. A religião dualista. Bem ali contra o mal. O zoroatrismo. Eles têm essa religião deles aí sendo constituída e sendo consolidada. E aí eles começam, através de conquista de Ciro o Grande, eles começam essas conquistas numa expansão imperial muito forte, que nós vimos no mapa na nossa aula. E aí eles têm uma característica, eles conquistavam os povos, não mudavam a cultura do povo, mas o povo tinha que pagar impostos para ele. Então, por isso que a questão correta é a letra B. Desenvolveram uma religião própria, o zoroatrismo, e começaram sua expansão territorial após as conquistas lideradas por Ciro o Grande.
E se liga no Enem, que nós vamos trazer uma questão do Enem. No reino de Ciro e posteriormente de Cambises, não havia um tributo fixo, sendo o pagamento feito em presentes. Por causa da fixação de tributos e de outras medidas análogas, parecidas, os persas chamavam Dário de mascate, Cambises de déspota e Ciro de pai, pois Dário negociava com tudo. Cambises era duro e insensível, e Ciro era generoso e se preocupava com o bem-estar de seus súditos. Aqui nós estamos com um texto de história, Heródoto escrevendo. Dário I foi um dos mais conhecidos reis que existiu na Pérsia Antiga, sendo responsável por várias medidas administrativas e por grandes construções que ficaram famosas. Dentre as alternativas abaixo, qual indica uma ação não efetuada durante o reino de Dário I? Isso aí já está com base lá naquele texto complementar para vocês, hein? O que ele não fez? Não efetuada no governo dele. O Dário, que era moeda, foi feita no governo dele. A divisão em satrápias foi no reino dele. A estrada real foi no reino de Dário. A biblioteca de Nínive, será que foi no reino de Dário essa biblioteca? E o sistema de correios. Olha lá, na nossa aula nós trabalhamos isso daí, o que ele traz. Dessa daí que ele não traz, o que não está relacionado a Dário. Então, vocês estão vendo aí que Heródoto ele faz até uma comparação entre os reinos aí de Ciro, de Dário, e ele fala desse papel de Dário, o Dário preocupado com o bem-estar dos seus súditos. E Dário, nós temos medidas tomadas por Dário que eles vão consolidar esse império persa. Mas quais são essas medidas que o texto traz? Letra A, B, C ou D. O que não é desse período? 4 delas são feitas por Dário, mas o que é que ele não fez? Na tela para vocês, para a gente ver a resposta. Dário não fez a biblioteca de Nínive, né? Mas ele fez o Dário, a moeda, as satrápias, ele fez, a estrada real, ele fez, o sistema de correio, Dário fez, que estava tudo lá, mas ele não faz a biblioteca de Nínive, certo? E, queridos alunos, chegamos em mais um final de nossa aula, essa aventura que nós temos em nossa história. Eu espero vocês que estão chegando agora no primeiro ano, estejam gostando das aulas de história. Nós aceitamos sugestões. Mande sugestões para nós, tá bom? Porque nós estamos aqui em trabalho, nós e o seu professor presencial, para tirar dúvidas de vocês, levar essas aulas da mediação da melhor forma para vocês, tá certo? Espero vocês na nossa próxima aula. Até lá!